Olá! Na adolescência ela foi modelo e nas viagens a trabalho, o livro que carregava na mala era sempre de culinária. Passou a vida vendo seus pais cozinhando com influência marcante de uma cozinha rústica e com alimentos frescos. Essa paulista escolheu Florianópolis para morar há 20 anos e se dedica à cozinha profissional desde então. Já comandou restaurantes de grandes hotéis e adora ser convidada para trabalhar ao lado de renomados chefes do Brasil. Atualmente, ela defende o resgate da comida brasileira, presta assessoria para restaurantes, além de trabalhar com charcutaria do mar, técnica que envolve a cura da carne. Mas em tempos de pandemia, alguma coisa mudou? A certeza que todos nós nos tornamos um pouco cozinheiros. Será que ela tem alguma dica? Eu converso hoje com a chefe Janete Borges. O Mulher em Foco já está no ar. Em épocas de pandemia, quando a gente deve sair de casa só quando não tem outro jeito, muita gente está cozinhando em casa também, né? Janete, a cozinha é democrática? Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, Isabela. A cozinha, ela é um ambiente democrático. E eu acho que essa situação toda, ela trouxe uma coisa, por um lado, muito boa, que é das pessoas voltarem a se aventurar dentro da cozinha. Porque eu não faço porque eu não tenho jeito, eu não faço porque eu não sei, eu não faço porque eu não quero, porque eu não gosto. E daí essa situação, de repente, de você se ver obrigado a fazer, é muito legal, porque eu vejo muita gente se descobrindo muito feliz fazendo as coisas na cozinha, né? E não só porque é obrigado também, né? Não só porque é obrigado, porque tem tempo, né? Muita gente trabalha em casa, fica em casa, não tem que pegar trânsito, aquele tempo todo que perdia antes. E o fato também de ter medo, né? Os restaurantes voltaram a abrir há algum tempo, mas algumas pessoas também estão evitando sair de casa também para comer e acabam arriscando, né? Mesmo quem não gosta, né, Janete? Quem não gostava nem de fazer um ovo frito, acaba fazendo, né? Eu tô vendo muito isso. E a gente também, hoje, a gente tem muito acesso, assim, às receitas, de forma muito prática, né? Você vê, para quem acompanha Instagram, para quem acompanha redes sociais, vários chefes assim renomados fazendo de forma muito prática assim receitas que as pessoas estão acostumadas só a comer em restaurantes e de repente ela se vê ali numa receita que é muito fácil, muito mais simples do que ela imaginava de fazer, e daí ela acaba se arriscando e dá certo, porque onde você deposita seu amor e a sua atenção vai ser legal. E cozinhar para quem a gente gosta, porque é isso que a gente faz, a gente cozinha para quem a gente gosta, né? Então, é muito mais legal. Existe uma recompensa também, né? É muito legal. Eu acho esse movimento fantástico, assim. Já vinha, eu acho que um pouco, assim, acontecendo das pessoas, talvez por essa sequência de programas de TV que se falam muito, mostram muito, que pessoas que não são cozinheiros profissionais, mas que vão e se arriscam e acabam se dando super bem. Eu acho que as pessoas vêm nessa pegada de querer aprender mais. E daí acontece uma situação dessa, eu acho que era o que faltava, assim, para muita gente se soltar. É o start, né? Mas quando você falou isso das lives e das redes sociais, quando algum cozinheiro está mostrando como faz aquele prato que muitas vezes ele parecia tão difícil, né? A pessoa tenta fazer em casa, mas muitas vezes também não dá certo, né? Tem alguma coisa ali que a gente dá risada, assim, que coloca a expectativa do prato e o resultado nem sempre é o mesmo. Mas eu acho que isso é importante, realmente, a cozinha, eu acredito que é tentar. É ir fazendo e vendo o que pode melhorar. E quando você fala também do retorno, que a gente cozinha para quem a gente gosta, o retorno da cozinha ele é imediato, né, Janete? É.
E você vê, né? Tem muitas vezes você passa o dia inteiro fazendo uma receita. E não é só quem é leigo. A gente que é profissional, a gente também passa o dia inteiro. Pensar, ir comprar, daí preparar. Você fica ali o dia inteiro fazendo. E quando as pessoas sentam na mesa para comer, que dá aquele silêncio, a pessoa que preparou normalmente para e repara, assim, ó. Ela fica assim, ó, olhando aquilo, porque aquilo é pura satisfação. Isso é muita satisfação, né? A gente tinha, na real, acho que a gente saiu um pouco do lar, né? Essa modernidade toda, essa correria do dia a dia, a gente tirou um pouco os olhos do lar e ficou muito para fora, né? Eu, quando era pequena, por exemplo, não existia você sentar na mesa assistindo televisão ou você comer sozinha. Não, o pai fazia todo mundo sentar na mesa, no almoço, na janta, no café da manhã, todo mundo sentava na mesa. Não existia um ficar aí. Hoje a gente não, cada um come no lugar, cada um come no canto. E daí você vê isso de repente, assim, porque é um momento onde a gente tá junto e tentando proteger aquilo que a gente mais ama, né? Que é a nossa família. Então, e é um momento de reunião também, né? Que as pessoas estão juntas. Muito! E na tua infância, quando você fala que você estava à mesa com a família, que os pais obrigavam, os teus pais também cozinhavam, né? Tinham influência mineira e também a influência também do Rio Grande do Sul. Você já percebia essa dicotomia? Como é que era a família cozinhando com todos juntos? Assim, na verdade é caiçara, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que, assim, eu sempre brinco, né? Minha mãe é dos peixes do mar e meu pai dos peixes do rio, né? Que é o meu pai, ele é mineiro e a minha mãe é caiçara. E ambos cozinham super bem. Como sempre, é claro, a minha mãe entrava mais na cozinha que meu pai, mas meu pai, quando entrava, marcava, porque ele também cozinhava muito, né? E a gente, assim, em casa, eu cozinho, meus irmãos cozinham, quando a gente se encontra, a gente enlouquece, porque a gente come feito louco, cada vez que a gente se encontra é 3, 4 quilos para cada um a mais, e é uma coisa que a gente tem muita essa ligação, e eu acho que não é uma coisa só nossa, eu acho que é uma coisa de todos, a gente se encontra com a família, a gente se encontra com a família para quê? O que a gente mais faz quando a gente está com a família? Comer. Comer, conversar e sempre gira em torno, né, da comida. E quando você fala que a família cozinhava, os seus irmãos cozinham, mas quando você despertou esse interesse de cozinhar profissionalmente? Então, eu sempre gostei de comer, muito. Eu adoro. E eu trabalhei um tempo da minha vida com moda. Mas mesmo quando eu trabalhava com a moda, eu tinha oportunidade de comer em restaurantes bacaníssimos, sempre gostei dos bacanas, sempre gostei dos mais simples, adoro os restaurantes do centro de São Paulo. E eu percebi um certo momento que a moda não me fazia mais feliz. E que o que eu trazia comigo sempre eram os meus livros de receitas que eu copiava. Ai, nossa, como isso aqui era muito bom. Como que você faz isso aqui? Daí eu ia lá anotar. Ai, nossa, eu tava, sabe, tipo, tô ali no casting, daí tem uma revistinha, tô ali, nossa, receita boa. Arrancava a receita, levava para mim. Então aí tentava fazer em casa, ia no mercado público, via lá, assim fui conhecendo o tempero, fui conhecendo as coisas e quando eu dei por mim eu vi que aquilo eu gostava muito de fazer. E o lance de errar, uma coisa que eu acho fantástico, assim, é que eu não tenho medo nenhum de errar. Não tenho mesmo, assim. Porque eu entendo a cozinha, é uma ciência. E cientista, ele erra, até que ele acerta. E daí você acerta, você vai vendo ali no que você errou para acertar, e daí você tem uma receita, que é a minha receita. Mas que se eu passar para você, você vai fazer diferente. É o meu caminho. Aí eu te dou a receita e você faz o seu caminho com a receita, com essa receita. É muito legal, é muito legal. São pequenos detalhes, né, que alteram o sabor da comida. Mas quando você fala em errar, logo me veio a ideia do sal, né? E muitas vezes assim, a comida pode ser salgada demais. E tem como consertar num caso desse? Depende do que é, né? Se você, por exemplo, se você está fazendo uma sopa e você salgou demais, você descasca umas batatas, coloca ali dentro, a batata vai puxar o sal, vai dar uma diminuída no sal. Mas a gente tem que cuidar muito com o sal que a gente usa também, né? Porque o sal fino que a gente tem que é mais comum nos mercados que a gente acha por aí, ele é um sal muito agressivo para o paladar, né?
Então, ele, além de estar salgando, ele ainda está agredindo o teu paladar, né? Então, o sal tem que ter parcimônia, mas também tem que ver o tipo de sal que você está usando. Eu gosto de pegar sal grosso, bater ele e usar o sal grosso batido, que ele é mais assim, mais suave. Mais suave e mais saudável também? É porque as pessoas se Mais preocupam saudável também. hoje também muito com a cozinha saudável. E na hora que você está comendo, muitas vezes você não sabe o que foi colocado ali. Você tem essa preocupação quando cozinha? Eu tenho muita preocupação. Eu, por um período, eu trabalhei um grande período num grande hotel aqui da nossa cidade. E por um período eu pedi para que me deixassem fazer a cozinha do spa, porque eu tinha uma nutricionista que era muito bacana. Eu sou uma cozinheira que adoro trabalhar com nutricionista. Meu filho é atleta, então eu sempre me preocupei muito com a alimentação deles em casa. E eu fui trabalhar com spa. E daí eu comecei a loquear, né, um pouco assim. Eu via, essa pessoa tá aqui por quê? Ela tá aqui por causa de... Ela tem obesidade, mas ela tem depressão. Quais são os tipos de remédios que ela toma? Ela toma isso daqui, toma isso daqui. Daí a gente ia buscando nos alimentos aquelas coisas, a falta de vitamina que tinha, isso junto com a nutricionista, e a gente criava um cardápio para a pessoa que ela ia ter, que se ela, claro, né, se ela metesse tivesse uma constância naquilo, melhoraria muito a qualidade de vida dela, porque muitas das coisas que a gente sente hoje é falta de alguma coisa que a gente passa despercebido, né, na nossa alimentação, principalmente, né. A alimentação, ela é uma coisa muito importante, e a gente... eu não sei dizer assim muito bem, mas por um período também, nesse período principalmente, que eu prestava muita atenção, tipo, eu vou no mercado, eu prestava muita atenção no que tinha no carrinho do mercado. E o carrinho do mercado, normalmente, é naquela coisa que é o mais fácil, que é o mais prático, que é o uso imediato. Eu ponho aqui, já está pronto, sai ali. Porque a cozinha... você pensa, eu posso pegar isso daqui que já está pronto, abrir a caixinha, colocar no micro-ondas e 15 minutos ele está pronto. Ou eu posso gastar 1h30 fazendo a comida. O que eu vou fazer? 15 minutos, entendeu? Então, isso assim, é uma época de pessoas que têm uma vida muito corrida, né? Que hoje em dia isso já não está acontecendo tanto, né? E, na verdade, não era tão saudável, mas eram pessoas também que se preocupavam em ter uma vida saudável. E muita gente começou a trocar o azeite, começou a acrescentar, botar menos sal na comida, que é uma coisa que, como nós falamos há pouco, e acrescentar também algumas amêndoas, também deixa a comida mais saudável. São pequenos detalhes, né, que você pode mudar o alimento e deixar aquele prato também, isso eu sempre falei em casa, deixar aquele prato colorido, não é? Que tenha todas as cores, que tenham todas as vitaminas. Você tem mais alguma dica para dar? Eu acho que é isso mesmo, assim, você colocar bastante cor, assim. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais preocupadas com isso. É muito legal. Mas as cores, elas são fundamentais. Tudo você precisa para que as coisas funcionem bem. O exagero das coisas que fazem, né? Ou o exagero, ou a falta delas. Mas você tem que comer de tudo, né? Tem que estar bem colorido, isso com certeza. As cores é tudo na vida das pessoas, né? Tudo, em todos tudo, os setores, em tudo. né? Em Ô, tudo, Janete, dá para tudo. dizer que a cozinha mudou muito de 20 anos, 10 anos para cá? Se ela foi modificando? Essa preocupação com a comida mais saudável, o acesso à comida, porque tem uma preocupação também de tentar misturar os alimentos. Eu acho que o mundo ficou todo mais próximo, né? Essa globalização. Alimentos que antes nós não encontrávamos tão fácil, hoje nós encontramos. Você trouxe alguma coisa da sua cidade quando veio morar em Santa Catarina e encontrou algum alimento muito diferente que você tinha lá e que não teve aqui e que teve que se adaptar? Mas essa resposta você vai me dar depois do intervalo. A gente volta já.
temos o Mulher em Foco falando sobre culinária. Como todo mundo está se virando nessa época de pandemia, deixamos uma pergunta para a nossa convidada, a chefe Janete Borges, que ela veio de São Paulo, mora há 20 anos aqui em Florianópolis, e ela veio também, ela trouxe alguns ingredientes da sua influência familiar e também encontrou novos ingredientes aqui em Santa Catarina. Quando você veio para cá, Janete, eu acredito que deve ter sido mais ou menos nesse período. O que você encontrou aqui que nunca tinha comido e que teve vontade de fazer algumas experiências? Então, uma coisa que eu achei muito curiosa é que, assim, eu sou muito farofeira, né? Eu adoro farofa. E a farinha fina, essa farinha fina, a princípio eu apanhei muito, assim, porque eu fazia um pirão e eu não conseguia fazer o pirão aqui com a farinha porque ela era muito fina. A farinha de mandioca. Não era torrada, ela era crua, ela não era torrada, daí ela empelotava, meu Deus! Mas, assim, eu fiquei, assim, alucinada, assim, mas tem muitas coisas, assim, na verdade, assim, que eu amei logo de cara, assim. Eu entendi, quando eu cheguei aqui, como eu já viajava bastante, eu já tinha bastante certo, assim, esse entendimento de que quando você está no local, você tem que se adaptar ao local que você está. Entendeu? Não adianta, porque lá na minha casa. Não, aqui é minha casa, né? Então, o que eu tenho aqui? E viver feliz com aquela culinária também, né? Nossa, e hoje em dia eu vou no supermercado, quando eu vejo alguém criticar, eu falo, olha, por favor, porque hoje em dia você acha de quase tudo aqui, assim, né? Mas, assim, tem a goiabinha da serra, que é uma coisa que eu bato, acho que faz uns 10 anos que eu falo dessa goiaba, porque eu amo, assim, eu achei uma vez no sacolão, eu fiquei impressionada com aquilo. Essa goiabinha da serra para fazer doce e salgado também? Doce, salgado, você faz o que você quiser com ela. Sem falar os peixes, né, aqui do nosso litoral de Santa Catarina, né, Janete? Não, e a tainha, né, porque eu amo tainha. Essa época todo mundo espera a época da tainha, da ova da tainha. Tem um trabalho também, é maravilhoso. Tem um trabalho que você faz também e gosta muito de fazer, que muita gente não conhece esse processo, e que você faz com frutos do mar, né? Que é uma maneira de curar. Como é que é o nome mesmo? Charcutaria? Chama charcutaria, né? São métodos de conservação de alimentos. E o ano passado eu tive a oportunidade, né, fui chamada por uma charcutaria aqui da ilha para desenvolver, ele já tinha o projeto dele, ele pediu para que eu desenvolvesse alguns produtos para ele de charcutaria do mar. E daí fui atrás eu já fazia algumas coisas, né, fazia a botarga com a ova da tainha, o caracumi, que é como se fosse uma botarga só que japonesa, fazia peito de pato defumado, fazia salmão defumado, eu nunca comprei, eu sempre fui eu que fiz, né, os peixes defumados, camarão, e fiquei cada vez mais apaixonada, na verdade. Eu me apaixonei, assim, de novo, porque assim, eu fazia, porque eu não queria comprar, porque eu sabia que a gente conseguia fazer melhor, mas eu não entendia isso como o que é hoje, assim, para mim. E quanto tempo, a duração, por exemplo, de um peixe defumado, quanto tempo ele dura? Já que esse é um processo antigo, né? Quando as pessoas não tinham como conservar os alimentos. Só voltou, sim, né? Mas assim, eu sendo sincera, assim, eu fui procurar estudar mais sobre isso. Mas eu falo para você, assim, que eu aprendi mesmo, assim, foi com um pescador lá na Barra da Lagoa, com um casal de senhores lá do Santinho, que já fazia isso muito antes da gente... é que, na real, assim, nós deixamos de conservar as coisas, né? Porque não precisava mais conservar. Eu acho que o acesso ao alimento hoje está muito fácil, né? Basta você fazer um pedido pela internet, a comida chega, o supermercado está sempre perto de você, você tem geladeira em casa, e as pessoas acabam tendo todo esse material para cozinhar. Aí a gente deixou de conservar, né? Mas as pessoas conservavam em casa. E são coisas deliciosas que você tem acesso, entendeu? Né? Ô, Janete, qual é o utensílio que não pode faltar na sua cozinha, hein? O que não pode faltar na sua cozinha? De utensílio? Na minha cozinha não pode faltar uma faca afiada. Uma faca afiada? Tem que ter uma faca afiada. Porque se você tem a faca, você faz tudo. Você pode cortar aonde tiver, o que tiver. E precisa ter uma boa faca.
né? É muito complicado quando a gente é cozinheiro e a gente vai fazer alguma coisa, a gente chega e não tem uma faca para você cortar. Falar também em cozinha sempre dá um pouco de fome, né? Você deixou para esses dias de frio uma receita, né, de um creme de couve-flor, tá? Nós vamos apresentar agora. Creme de couve-flor é gostoso para tomar qualquer hora no frio, é uma receita relativamente fácil. Esse negócio de fácil e difícil sempre é complicado, né? As pessoas darem esse conceito, porque cozinha tem técnica. E a técnica a gente acaba aprendendo, na verdade, com o tempo. Você acredita nisso, que é o tempo que ensina a técnica? Ou aqueles segredinhos que você anotou no caderno sempre estão ali para lembrar que tem que tomar cuidado na hora de fazer um prato, né? O tempo é onde a gente aprende tudo na nossa vida. Tudo precisa de tempo, né? Na cozinha é você fazer. É assim que você vai ficar bom. Não existe outra forma, mas é assim que você vai ficar bom em tudo que você vai fazer na sua vida. E sabendo alguns macetes, alguns segredinhos que estão anotados ali. Você tem ainda aquele caderno de receita que anotava, que colocava grampeado, aquelas receitas que você cortava das revistas antigamente? Estão ainda contigo isso? Tenho. A gente sempre guarda esse livro de receita, né? Não tem jeito. Eu tenho, e fora os livros de cada lugar que eu passei, porque são anotações. É assim que você vai evoluindo. Você fez isso, putz, mas isso deu errado. Então eu já anoto ali, não faça assim, porque assim vai dar errado. Aí, não coloque isso porque ficou muito amargo. Nunca coloque isso, porque você faz um creme. Eu adoro cremes. Normalmente os cremes, eles têm a mesma base de técnica. Tudo, sopas, cremes, o arroz, o risoto, eles têm a base da técnica, né? E é essa base que você tem que dominar. Mas eu não sei fazer risoto de cogumelos com não sei o quê. Não, primeiro você tem que saber fazer o arroz. Depois que você aprender a fazer o arroz, daí você faz risoto do que você quiser. E é fácil daí tu ir trocando, né? É mais fácil cozinhar para pouca gente, porque dizem que para cozinhar para muita gente, você já trabalhou em grandes restaurantes, eu digo grande também de tamanho, de clientes ali, para cozinhar para muita gente fica complicado também, né? Alguns pratos não dá para cozinhar para muita gente. O que você prefere? Então... É difícil, porque cozinhar para muita gente é muito complicado, é uma operação complicada que ela exige muito conhecimento de quem está preparando. Muita logística também, eu acho. Muita logística, muita logística, é saber realmente como fazer, muita técnica para saber o que você vai fazer,
o que você vai poder fazer para ser rápido, bom e eficiente. Então, tem todo esse controle, né, da situação. E é muito desgastante, mas a adrenalina é muito boa. E tem também a maneira também de colocar comida no prato. A apresentação também é muito importante, né, Janete? Também, nossa. O visual, a comida também nos ganha pelo olhar também. Sim, aí é o que eu falo de se cozinhar para poucas pessoas. Que é assim, é fantástico. Eu adoro. Eu me perco ali. Até descobrir onde que eu vou colocar direitinho, que o cara vai pegar, vai cortar e vai vir aquele purê junto. É um design, né? Cor, sabor, assim, é demais. Assim, é muito legal. Ô, muito Janete, legal mesmo. A gente está quase terminando essa conversa, que com certeza daria para a gente conversar há muito tempo. Vou fazer um pequeno bate-volta com você, você vai me dizer algumas coisas, o que vem na sua cabeça, ok? Tá. Eu não gosto com relação ao alimento. De pessoas que não se permitem experimentar coisas novas. O que é um alimento caro? É aquele que você não sabe usar. Acaba saindo caro, na verdade, se arrisca, né? Validade do alimento é muito importante? É muito importante. É muito importante. Mas saber lidar com as validades também é uma coisa muito importante. Né? Isso. Saber... o que você ainda não comeu na vida e tem vontade de comer? Existe alguma coisa? E agora? Bom, então não deve ter, né? Porque esse tempo você não sabe qual é. Deve ter. Não sei aqui agora te dizer assim, mas provavelmente, né? Ô, Janete, você teve experiência em trabalhar em grandes lugares, com grandes chefes, de viajar muito, e agora a gente está vivendo um novo período, que ele é novo para todo mundo, e que nós teremos daqui para frente de viver um novo normal. A vida vai mudar, a maneira de funcionar as coisas vão ser diferentes, o comércio vai ser diferente e as pessoas estão valorizando mais estar em casa. Eu vou te pedir que deixe uma mensagem para aquelas pessoas que estão se arriscando na cozinha ou que acharam difícil fazer um arroz, porque é difícil, mas que elas voltem a ter uma vida diferente nesse meio dessa pandemia. Que mensagem você deixa assim, de coragem para quem quer se arriscar nesse momento de novo normal? Então, eu aconselharia as pessoas que, apesar de toda a correria do dia a dia, que elas não deixassem de ter pelo menos um momento onde elas pudessem se expressar com a comida para aquelas pessoas que a gente ama. Porque eu acho que isso, muitas das coisas que a gente vê hoje em dia, eu acho que é muito falta de amor. E eu acho que isso é uma forma de amar e de unir. Então, assim, eu tô achando muito lindo esse movimento das pessoas voltando para si e para as coisas que realmente valham a pena. Então, fica aí essa dica de não esquecerem disso, que isso é muito importante. E mandar um prato, muitas vezes, para um vizinho, para uma família, também é uma forma de abraçar, né? Sim, eu tenho um projeto no bairro onde eu moro que se chama Do Quintal de Casa, que já estava acontecendo antes da pandemia, mas que ficou muito forte na pandemia, que é o escambo de alimentos, porque a gente planta e acaba perdendo. Então, assim, eu tenho abacate em casa, que é da casa da vizinha, eu troco com ela por louro e limão. E daí alguém vem e me traz, eu gosto muito de capim-cidreira, não tenho plantado na minha casa, alguém me traz, eu troco por goiaba. Então isso aí tá muito legal, tá sendo bem legal, né? Esses valores. Essa dica de troca, de escambo, que seja também uma forma de dar muito carinho. Ô, Janete, eu agradeço também as tuas dicas, contando um pouquinho da tua história, e que acalenta também os nossos corações nesse momento de pandemia. Muito obrigada pela entrevista e tudo de bom para você nos seus novos projetos por aí. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado.